Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos entrando agora, falando um pouquinho sobre os comprometimentos da articulação do ombro. A gente precisa entender por que essa estrutura dói, né? O que leva a essa dor. A gente já deu uma boa introdução agora sobre, na última aula, sobre o que pode gerar, falando da biomecânica e da cinésio dessa articulação. Então, agora, o tema agora é tentar compreender um pouquinho mais sobre o que pode gerar dor, ok? Então, o principal, sem dúvida nenhuma, o termo mais popular da dor no ombro é síndrome do impacto. Esse é o termo mais popular. Esse termo ele foi apresentado por Xavier lá em 1972. Então, ele já entendeu que esse ombro impactava e, com isso, também já se sabe que essa dor de impacto ela ocupa aí 65% de todas as dores no ombro e que é uma dor que acomete principalmente quando a gente eleva o braço acima. Porém, existe uma mudança grande na literatura agora. Porque quando eu falo de síndrome do impacto, tudo aquilo que leva ao impacto, eu estou me referindo que o impacto é o responsável pelos sintomas, ok? Que o impacto é igual a sintomas. Então, esse termo acaba caindo um pouquinho em desuso, porque quando eu tenho impacto, a síndrome do impacto pode ser qualquer coisa, beleza? Como a síndrome femoropatelar. Bom, mas eu não tenho como determinar se é bursite, se é tendinite, porque eu preciso abrir a articulação. Só quem pode determinar isso é o cirurgião, porque ele vai abrir ali a estrutura muscular, vai abrir a articulação e ele vai conseguir dizer para você o que realmente está lesionado ali. Então, o termo mais correto para se falar é síndrome da dor subacromial. Então, essa dor que está abaixo do acrômio, naquele espaço ali, seria a verdadeira nomenclatura. Então, o que leva a machucar todas aquelas estruturas que estão abaixo do acrômio, ou do arco duro, né? Então, quando eu sei que eu tenho uma dor, quando o meu cliente reclama de uma dor anterior no ombro, ou às vezes muito lateral, que ela está irradiando mais para a lateral do deltoide, e ela veio vindo, ele começou a se incomodar, no começo era só desconforto, e aquilo foi piorando ao longo do tempo, não foi uma forma abrupta. E aí eu fiz, como a gente já comentou com vocês, ele vai elevar o braço abaixo, normalmente ele não sente. Então, quando ele está entre aproximadamente 30, 60 a 120, ele já começa a sentir um desconforto grande, essa dor já começa a se pronunciar. Então, eu percebo também que quando ele começa a elevar o braço acima de 60 graus, essa força cai bastante. Então, quando ele faz os movimentos nesse arco doloroso, ele tem uma diminuição da força. Isso, clinicamente, já me dá uma certa desconfiança de ser a síndrome da dor subacromial. Então, essa síndrome eu classificaria como? Primeiro, eu preciso entender que ela se localiza, ou essa dor ela vai se acumular, ou ela vai ser mais referida, mais para próxima da região do acrômio, ali relacionado com a glenoide, ou com o coracoide. E as estruturas é aquelas que nós já vimos, que é o tendão supraespinal, o tendão do infraespinal, o tendão súbio, o tendão do bíceps, e, claro, as próprias bursas que ajudam nesse deslizamento. Bom, eu posso classificar também essa síndrome do impacto, ou essa dor subacromial, como 3 tipos de localização. Ela pode ser bem mais anterior, mais no processo coracoide. Ela pode ser mais interna ou mais posterior. Interna, posterior, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Ou ela pode ser mesmo esse impacto ali subacromial. Lembrando que essas duas aqui, elas são bem mais raras. Nós vamos abordar esse impacto subacromial que corresponde a aproximadamente 95% da dor no ombro. Bom, então eu vou começar por uma mais rara, mas é preciso identificar. Então, quando eu falo do impacto do coracoide, todas as vezes que eu vou fazer a adução horizontal e, ao mesmo tempo, a rotação, então, se vocês forem observar aqui, eu tenho nessa estrutura, ligado ao húmero, eu tenho um tendão subescapular. Então, por alguma alteração, às vezes morfológica do acrômio, ou por frouxidão ligamentar, eu tenho esse tendão subescapular, ele começa a ter um impacto, ficar entre o tubérculo menor do húmero, que é onde se insere, aqui a gente consegue ver melhor isso,
entre o tubérculo menor do húmero, que se insere o subescapular, ele começa a ter um contato desse tubérculo menor com o processo coracoide. A gente começa a perceber aqui que ele é mais pontudo do que o normal, que é essa alteração morfológica. Então, todas as vezes que eu faço essa rotação medial, essa adução horizontal, eu sinto muito mais dor nessa região. Já o impacto interno é muito mais comum com atletas arremessadores. Então, você encontra isso, mas principalmente jogadores de beisebol, jogadores de handebol. Então, todas as vezes que eu vou elevar o braço para fazer um movimento de armação do arremesso, então eu vou levar o meu braço posteriormente, essa posteriorização ou essa rotação lateral do húmero vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu tubérculo maior, onde se insere o manguito rotador, principalmente o infraespinal e o supraespinal, eles vão bater lá na parte superior, posterior da glenoide, como mostra essa figura. Então, se você for olhar aqui, ó, ele está voltado para lá e está fazendo uma rotação lateral com o braço esquerdo. Então, essa rotação lateral com o braço esquerdo em abdução vai favorecer esse impacto do tubérculo maior nessa ponta da glenoide aqui. Pode existir, claro, alterações morfológicas, mas acontece principalmente, a gente vai ver mais para frente, quando com atletas arremessadores que fazem esse gesto de forma muito repetitiva. Então, essa articulação ela começa a ter uma laxidão e começa a impactar mais posteriormente. Então, aqui a gente consegue perceber a fase do arremesso. Então, quando eu tenho essa preparação do arremesso aqui, é aquela forma de pera da glenoide. Então, essa forma de pera da glenoide, aqui a gente tem a parte anterior da glenoide, aqui a parte posterior. Então, quando ele faz essa rotação, essa abdução com a rotação lateral, eu vou ter essa impactação nessa borda lateral. Isso vai castigar o tendão do supraespinal e do infraespinal, ou talvez, na maioria das vezes, os dois. Bom, então, tem essa dor mais posterior, principalmente em rotadores. Isso pode vir de uma rotação externa excessiva. Então, um cara que tem GIRD, ou um cara que já tem uma retroversão da cabeça do húmero, ou até um mau posicionamento da escápula. Às vezes ele pode ter uma escápula muito rodada medialmente, ou uma cifose torácica, todas as vezes que ele vai armar o braço para fazer o arremesso, então ele tem que exceder na amplitude de movimento. A gente já viu que a amplitude de movimento é esse plano de escápula aqui, né? Então, se eu não tenho esse plano corretamente, eu vou fazer a armação com essa abdução, eu posso sim impactar nessa estrutura. Mas a articulação que mais é acometida, o impacto mais comum, é o impacto subacromial. Esse impacto subacromial é todo o impacto abaixo do espaço subacromial, que vai afetar aí os tendões do manguito rotador e a bursa. Bom, então olha só, agora a gente vai parar um pouquinho para observar isso aqui, ó. Então, eu sei que essa classificação para esse impacto, ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. Então, vamos lá, o que a gente pode atuar aqui? Vamos pensar assim, primeiro, o que é um impacto primário? Essa classificação é a que mais importa para a gente, é mais comum na academia. Então, o que importa aqui? Primeiro, primário. Então, eu tenho aqui a morfologia do acrômio. O que é a morfologia do acrômio? Eu posso ter um acrômio plano, eu posso ter um acrômio curvo, ou eu posso ter um acrômio ganchoso. Como a gente já viu na articulação glenomerular, tem um acrômio aqui, ó. Ok? Isso. Então, se esse acrômio aqui, a gente tem um acrômio plano. Estão percebendo? Então, o plano, ele tem essa área de trabalho que a gente já viu que é bem reduzida. Se eu tenho um acrômio curvo, eu já tenho uma diminuição dessa área de trabalho. Se eu tenho um acrômio mais ganchoso, tem uma diminuição maior. Mas esse não é o único fator que gera dor. Ele pode dar essa predisposição. Existem outros fatores que, somados a esse, pode contribuir para a dor. Então, isso seria um impacto maior. Não tem muito o que fazer aqui. Okay? Ele já é ganchoso. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que trabalhar essas escápulas, porque quem vai mexer no acrômio é o cirurgião. Se for o caso, hoje em dia, praticamente não se faz mais essa cirurgia. Ok? Mas o que eu posso fazer aqui? Eu preciso trabalhar essa musculatura ao ponto de deixar ela voando para que ela
porque ela já tem menos espaço. Ah, beleza, se eu tenho só um olho, eu vou ter que desenvolver bem esse olho que eu tenho para conseguir superar a deficiência de não ter o outro. Bom, então é isso que eu vou tentar fazer, com que essa musculatura e essa harmonia do ritmo escapulohumeral seja perfeita para que não machuque a articulação. E o segundo, que é o secundário. Então, aqui o primário é da própria estrutura. O secundário já são alterações na estabilidade e mobilidade. Então, olha só. Vamos pensar um pouquinho. Então, se eu tenho a escápula e o acrômio aqui, qualquer mobilidade excessiva ou rigidez do posicionamento da escápula quando ela estiver trabalhando dinamicamente pode influenciar ou reduzir esse espaço, porque ela vai estar atrasada em relação aos movimentos da cabeça do húmero. Por isso, eu preciso ter aqui o controle da escápula, então eu chamo aqui essa estabilidade com a mobilidade de controle motor. Então, todas as vezes que eu possuir um controle motor eficiente, eu tenho estabilidade com a mobilidade. Bom, então, quais são os motivos que podem levar a essa dificuldade no controle motor? Como eu enxergo essa dificuldade, né? Aonde que eu encontro? Então, um problema de falta de estabilidade, excesso de mobilidade, é o problema da instabilidade. Essa instabilidade a gente vai ver não na aula de hoje, tá? Então, essa instabilidade é um movimento excessivo artroarticular. Então, lembra do movimento artrocinemático? Ele tem um movimento excessivo aqui. Isso gera instabilidade e isso sim pode gerar um impacto secundário, porque não é dependente apenas da articulação, e sim do próprio controle. Um outro é o GIRD, que nós vamos ver daqui a pouquinho. O que é o GIRD? O GIRD, a gente vai ver depois, é um déficit de rotação interna da glândula humeral. Então, eu tenho uma diminuição dessa glândula humeral. Nós vamos ver mais para frente. Isso pode gerar também essa impactação. Claro, a discinese, que a gente também vai ver a discinese na sequência. Quando eu tenho essa dificuldade de manobrar a escápula, eu tenho a discinese e sim posso ter essa redução de espaço. E claro, a gente já viu lá na frente, uma fraqueza do manguito rotador pode gerar esse impacto, porque o deltoide está muito superior às forças do manguito rotador, e aí ela acaba elevando excessivamente além daqueles 4 milímetros que nós conversamos na aula anterior. Então, para resumir, pensa que a articulação glenohumeral, que é onde esse impacto acontece. Então, quando eu falo da síndrome da dor subacromial, é toda dor ou toda dor proveniente dessa redução desse espaço, ok? Então, todas as vezes que eu reduzo esse espaço aqui, eu vou ter um comprometimento, isso vai gerar dor, de comprometimento da estrutura, isso vai me gerar dor. Então, o que nós vamos estudar daqui para frente? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o que vai levar isso, né? A morfologia do acrômio, nós já falamos, acrômio plano, acrômio curvo e acrômio granchoso, a discinese, que vai ser muito estudada e vai ter uma abordagem grande no nosso curso, o GIRD também, que ainda a gente vai entrar nessa aula hoje, e a instabilidade, onde também nós vamos abordar de forma muito intensa no nosso curso, e claro, as tendinopatias, ou seja, as lesões nos tendões que passam por essa região. Ok? Sobre os tipos de acrômio, nós já estudamos num outro momento que nós temos uma dimensão desse comprimento aqui, onde eu pego o ápice da ponta do acrômio mais o tubérculo supraglenoide, e eu tenho uma medição dessa distância. Alguns estudos aqui matemáticos me dão uma referência maior, então eu sei que aqui consigo perceber nitidamente que eu tenho uma redução de espaço devido ao aumento ou uma calosidade excessiva desse acrômio. Esse acrômio ele pode ser classificado, como eu já falei para vocês, em tipo 1 ou plano, tipo 2 ou ganchoso, notem que o espaço reduz, e tipo 2 ou curvo, e tipo 3, que é o ganchoso, onde o espaço reduz bastante. Se eu tenho espaço de manobra aqui de praticamente 1 centímetro, aqui isso reduziu bastante, fica bem evidente
nessa informação, ok? Bom, pessoal, agora são exatamente 10h30. Nós combinamos de fazer um intervalo nesse instante. Então, eu preciso só deixar claro para vocês, nós vamos trabalhar